historiadora da Associação de Divulgação Espírita, Conceição Merig, que fica aqui no Taboão da Serra. O nosso tema é a preocupação com a morte. Este item está no capítulo 2 da primeira parte do livro da Codificação Espírita, O Céu e o Inferno. À primeira vista, a morte nos parece ser um tema mórbido, um tema sombrio. Porém, como nos ensinam os Espíritos, depende do ponto de vista que nós abordarmos. Aqui na nossa reflexão de hoje, nós abordaremos do ponto de vista materialista, espiritualista e do ponto de vista do Espiritismo. E aí nós veremos se há fundamento para a preocupação com a morte. Meus amigos, a única certeza que nós temos na vida é que um dia nós morreremos. Tudo o mais na nossa vida é inconstante e é provável. Hoje eu estou rico, hoje eu estou com saúde, hoje eu ocupo tal cargo. É provável que eu mude de emprego, é provável que amanhã eu faça isso ou aquilo, é provável que amanhã eu vá viajar. Então, nós vemos que na nossa vida nada nós podemos tratar como certo. Tudo é realmente inconstante e provável. Agora, morrer é um fato concreto, porque, como dizem os antigos, ninguém fica para semente. Todo ser orgânico, ele tem um ciclo de vida. E a última fase desse ciclo da vida orgânica é a morte. Então, qual será que é a causa ou as causas da nossa preocupação com a morte? Com certeza, meus amigos, é o futuro, é o que nos espera depois da morte do corpo físico. Na história da humanidade, nós vemos que a crença na imortalidade da alma e da vida futura, ela é mais difundida do que a crença do nada, que é filha do nosso orgulho e da nossa vaidade. Porque só o orgulho e a vaidade faz com que a gente acredite que nós só temos o aqui e o agora, que aliás se torna algo cômodo para que a gente possa fazer as coisas como nós queremos que seja. Lá nos povos primitivos, o futuro é apenas uma vaga intuição. Mais tarde, ela se torna uma esperança e finalmente se torna uma certeza, embora com um apego à vida corporal. E esse apego à vida corporal, ela vem da providencial lei de conservação, que é uma lei divina, pois a vida corporal é uma necessidade a todos os seres vivos e serve para o seu próprio adiantamento. É aqui, na vida corporal, é que nós aprendemos, é que nós desenvolvemos as nossas faculdades através dessa vida de relação que nós temos um com o outro. E isso é primordial para a evolução de cada um de nós. E a lei da conservação, embora ela cause um apego à vida corporal, ela faz com que o ser ele não negligencie a sua vida e deixe prematuramente a vida terrestre. Porque se nós tivéssemos uma informação concreta da vida que nos aguarda, então nós começaríamos a negligenciar essa em que nós vivemos, principalmente nos momentos de dificuldade que passamos. Por isso, a lei de conservação, ela é uma lei providencial que nos ajuda a viver e sobreviver seguramente aqui no planeta. Mas, conforme nós vamos nos desenvolvendo intelectualmente e moralmente, nós vamos adquirindo a maturidade espiritual, ou seja, vamos conhecendo, assim como é na nossa vida aqui. Então, quando nós somos jovens, nós pensamos de uma maneira, nós agimos de maneira muitas vezes inconsequente, em razão dessa nossa imaturidade. Conforme o tempo vai passando, conforme nós vamos
aprendendo coisas, nós vamos modificando os nossos conceitos e aí nós vamos tendo mais maturidade. E é assim também com o espírito. Então, consequentemente a essa maturidade espiritual, a preocupação com a morte ela vai diminuindo também, pois nós vamos compreendendo a vida futura, porque essa vivência espiritual que nós vamos tendo junto com a material, ela vai nos fazendo compreender melhor a vida futura e nos conscientizando da nossa missão aqui na Terra, que não é outra senão evoluir e aprender e trabalhar para os desígnios de Deus. Mas o que nos tornamos após a morte do corpo físico? Será que nós nos tornamos um átomo, uma centelha, uma flama, um foco de luz? Como é que nós falamos, como é que nós vemos, como é que nós percebemos as coisas? Eis outras tantas preocupações também para nós. Isso por quê? Por falta de respostas científicas, que diz se preocupar somente com fatos concretos. Então, é melhor voltarmos à vida material, se não temos essas respostas. Ainda temos outra causa para a nossa preocupação com a morte, que são exatamente os ensinamentos ou crenças que são recebidos lá na nossa infância e que nos causam variadas impressões e impressões muitas vezes negativas. A intuição inata da vida futura é um dos fatores da origem das religiões. Conforme o homem primitivo, ele vai adquirindo essa intuição e vai desenvolvendo essa intuição, ele também foi criando as variadas religiões. Estando nossas ideias na razão dos nossos conhecimentos, então, cada um, com os seus pontos de vista, foram criando as suas convicções acerca da vida futura. E convenhamos, meus amigos, essas convicções, elas são mais de temor que de consolo e esperança. Então, o que é nos apresentado? Em primeiro lugar, nos apresentam um céu, que é um lugar destinado aos eleitos de Deus, que vivem em plena contemplação, que mais nos parece uma vida de tédio do que de felicidade. Porque pensemos, aqui, quando vivemos aqui na Terra, um dos móveis das nossas ações é o trabalho. Nós vamos aprendendo com o passar do tempo, que o trabalho, ele é o melhor remédio para nós, é aquilo que nós mais gostamos de fazer, é trabalhar, cada um na sua função, e muitas vezes tem pessoas que nem férias tiram, porque gostam realmente de trabalhar. Então, como deixar essa vida material, ir para uma vida espiritual, a vida futura, e imaginar que viveremos em contemplação? Realmente nos parece bastante tedioso. Temos também o inferno, que é destinado aos degredados, sem uma possibilidade de perdão. O inferno é para aqueles que fizeram o mal e que não têm uma possibilidade de sair deste lugar. Viverão ali, sendo queimados naquele fogo que jamais os consumirá. E o purgatório, que é para aqueles que dependem da boa vontade, da oração dos outros, para se tornarem um dia eleitos de Deus, talvez se tornarem um dia eleitos de Deus, e isso sem um esforço próprio. A vida material, com suas lutas e suas glórias, ela não tem influência nenhuma na vida espiritual. Basta ser adepto dessa ou daquela religião para que a gente possa estar ganhando o céu. Convenhamos, essas situações, elas não satisfazem em nada os nossos anseios, ou então elas não combinam com os atributos divinos de Deus que todas as religiões dizem que Ele tem, que é o amor, a bondade
Pois se nós olharmos para nós mesmos, com todas as nossas imperfeições, nós podemos e fazemos melhor do que Deus, no que se refere ao amor e ao perdão. Qual a mãe que não perdoa infinitamente os seus filhos? Qual a mãe que, ao ver o seu filho preso, seja pelo motivo que for, não vai até a delegacia interceder por ele, tentar interceder por ele, fazer uma visita na cadeia? Então nós podemos dizer que Deus, que nós somos melhores do que Deus? E o que dizer então dos abismos intransponíveis que separam essas regiões? Então nós perguntamos, para que Deus criou a família, os amigos, os núcleos sociais, se depois cada um agindo à sua forma vai para um lugar determinado e nunca mais se encontrarão? Sendo assim, nos apegar à vida material nos parece o melhor a fazer, apesar das inúmeras dificuldades que nós passamos aqui. E o que dizer então dos nossos costumes sociais que concorrem para o materialismo, onde na vida em que nós levamos a vida social, nós valemos sempre pelo que temos e não pelo que nós somos. Então, trabalhar para conquistar coisas, não para nós, mas para mostrar para os outros que nós temos, se torna algo essencial na nossa vida, pelos costumes que nós temos. Mas quando nós vamos falar da morte, sobre a vida futura, sob o ponto de vista do Espiritismo, a morte torna-se uma transição, uma viagem. A vida futura, ela se apresenta para nós como uma realidade, não mais como uma intuição ou como uma esperança, pois através da observação e do depoimento dos que já se foram, aqueles os ditos mortos, que essa realidade se concretiza. As almas, meus amigos, elas estão em todos os graus de evolução. Elas são felizes ou infelizes, como o foram na Terra. Então, a nossa felicidade ou a nossa infelicidade na vida futura, ela é construída aqui, na nossa vida corporal. Todos os sentimentos que nós temos aqui, de felicidade ou de infelicidade, que é uma construção nossa. Ser feliz ou infeliz é uma construção cotidiana que nós empreendemos na nossa vida e que não depende de ninguém. Nós vamos levar essa felicidade ou essa infelicidade para onde nós estivermos. E isso sim, nós podemos dizer que é o céu, que é o inferno e que é o purgatório. Conservam também as almas todas as suas preocupações, os seus conceitos, os seus preconceitos, os aprendizados e as faculdades morais e intelectuais que tinham quando estavam aqui. Então nada é perdido. Trabalhar, estudar, tudo isso faz parte para o aprendizado e a evolução do espírito imortal. Então, quando nós saímos daqui, deixamos o nosso corpo material, nós não vamos esquecer das coisas que nós aprendemos. Muito pelo contrário, nós podemos dar continuidade aonde nós estivermos. E conservamos também, essas almas conservam os amores que cultivaram e os inimigos que fizeram também. Então, essa vida de relação que nós temos e que muitas vezes nós nos perguntamos para que viver junto com as outras pessoas, é exatamente por isso, porque nós vamos levar esses amores ou então as inimizades que nós fazemos para qualquer canto que nós estivermos. Daí a importância do perdão, do amor, de nós aprendermos a nos
levaremos essas pessoas no nosso coração, seja através do amor ou seja através do ódio. E também nós reencontraremos familiares e amigos que precederam a nós nessa grande viagem. Então esses amigos que nós choramos, que nós consideramos perdidos, amigos, familiares, todos eles nós reencontraremos nessa vida futura. E os que nós deixamos lá, nós também vamos reencontrar, porque antes de estarmos aqui, nós estávamos na vida espiritual e deixamos lá muitos amigos que não vieram com a gente e que estão lá nos aguardando, torcendo por nós, pela nossa evolução e pela nossa vida também. E todo o mal e todo o bem que nós fizermos na vida corporal será o nosso advogado aonde a gente estiver. Então, a nossa vida material e a nossa vida espiritual, elas estão em constante relação e se ajudam mutuamente. Então, é aqui, na vida corporal, é que nós vamos construindo os alicerces da nossa vida espiritual, através das nossas ações, através do bem e do mal que nós vamos fazendo no nosso dia a dia. A alma, ela não é um átomo, ela não é uma centelha, ela não é uma flama, ou ela não é um foco de luz. Não é uma abstração também, como fala a ciência. Ela possui um corpo etéreo, um corpo sutil, um corpo espiritual, como definiu Paulo de Tarso aos Coríntios. Ou então, perispírito, como definiu Allan Kardec e os Espíritos no Livro dos Espíritos. Este corpo não é apreensível pelas leis da matéria, é verdade, mas é real e definido através da mediunidade ou quando estamos em estado de emancipação no sono. E é pelos sonhos que temos essa certeza dessa realidade da vida espiritual, da vida futura. As inspirações que nós temos. Ai, quantas inspirações! Temos algum problema, estamos precisando resolver alguma coisa e de repente, nos nossos pensamentos, que nós percebemos que não são pensamentos nossos, nós encontramos a solução daquilo que nós precisamos. Muitas vezes os conselhos que nós temos no momento em que nós estamos emancipados, na hora dos sonos, quantos conselhos, quantas vezes nós dormimos e quando acordamos, lá está a solução do nosso problema e nós vaidosamente, orgulhosamente pensamos, eu sou o máximo, olha, consegui pensar em tal coisa. Mas como conseguimos pensar se nós estávamos dormindo? São os conselhos dos nossos amigos da espiritualidade. Quantos encontros nós temos, encontros felizes com familiares, com amigos, nessa hora de emancipação. E nessa hora, quanta vida que nós sentimos, quanta realidade nesses momentos. Acordamos felizes, acordamos com o nosso coração batendo mais forte. E quem nunca viveu isso? Quem nunca teve um parente, um amigo que desencarnou e que nós dormimos e sonhamos com ele? E normalmente eles vêm nos dizer que a vida não acaba com a morte do corpo físico, é apenas uma transição e eles dizem, eu estou vivo. Quem nunca viveu uma coisa dessa? Daí, meus amigos, é que vem a calma, é que vem a resignação e a esperança do espírita diante da morte. Não somos insensíveis, como muitas pessoas falam. Nossa, quanta insensibilidade da parte de vocês. Vocês veem a morte de uma maneira muito estranha. Vocês ficam muito insensíveis diante da morte. Mas não é isso. É a certeza que vamos construindo dentro de nós de que a vida futura é um fato. Como diz a ciência, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E com o espírito
pois fazemos parte da natureza. Com essas informações e com essas experiências próprias que o espírita tem, nós vamos construindo pouco a pouco dentro de nós uma fé inabalável e vamos deixando de nos preocupar com a morte e vamos nos ocupando da vida, porque isso sim é que é o importante, nós nos ocuparmos da vida, nós prestarmos atenção ao nosso redor para que todos os dias nós possamos estar fazendo o melhor de nós, em prol de nós mesmos e em prol daqueles que estão ao nosso redor. E vamos deixando também a religiosidade ou a espiritualidade fluir em nós, porque somos espíritos imortais, mas não só na hora em que nós estamos emancipados ou então na hora em que nós estamos desencarnados. Somos espíritos imortais que temos um corpo físico, por isso precisamos aprender a deixar fluir essa espiritualidade que existe em nós. E vamos também nos voltando para o nosso modelo e o nosso guia, que é o nosso Mestre Jesus, e que nos advertiu há tanto tempo atrás que a cada um, segundo as suas obras, ao se referir do que podíamos esperar da vida futura. Trabalho e caridade, eis o lema do verdadeiro espírita e do verdadeiro cristão. Muita paz para todos nós e que possamos nos encontrar